Olá, pessoal! Dando sequência ao nosso módulo de informação sobre medicamentos, a aula de hoje irá tratar sobre informação passiva e ativa, as principais atividades realizadas nos Centros de Informação sobre Medicamentos. Informação passiva é aquela onde a iniciativa parte do usuário. Então, o usuário tem uma dúvida sobre um medicamento, uma dúvida específica, e ele envia essa dúvida ao Centro de Informações sobre Medicamentos. O centro elabora, então, uma resposta, né, que pode ser verbal ou escrita, e envia ao usuário. Bom, nessa situação, é importante uma correta identificação do usuário, né, para possibilitar um contato posterior para a realização de estatísticas, não é? Saber quem são os nossos principais usuários, para até mesmo direcionar compra de fontes de informação, né, um exemplo, e também para contextualização da pergunta, né? É diferente, por exemplo, responder a uma dúvida a um profissional que está inserido em um hospital, né, do que a algum usuário inserido em farmácia, né? Cada situação pode exigir uma especificidade. Bom, entendo uma pergunta, monta-se uma estratégia de busca de informação. Esta estratégia vai depender do tema. Recomenda-se iniciar a busca de informações pelas fontes terciárias. Aqui nós temos exemplos de fontes terciárias. Em não conseguindo a resposta nestas fontes, procura-se, né, utilizar fontes secundárias, que são os índices. Aqui temos alguns exemplos de índices. Estes índices nos auxiliam a chegar às fontes primárias, a selecionar, né, artigos científicos com resultados de pesquisa. Por que se recomenda iniciar a busca de informações a partir de fontes terciárias? Bom, elas apresentam várias vantagens. Além da facilidade no uso, elas são geralmente elaboradas por um especialista na área, né, um autor de um capítulo, por exemplo, ele conhece muito sobre aquele tema, tem condições de selecionar as informações mais relevantes, né, e checar em várias fontes a mesma informação. Então, a fonte terciária, ela contém a maioria das informações necessárias para o dia a dia, né, da utilização de medicamentos. As fontes terciárias têm também desvantagens, né, e o que nós apontamos aqui como desvantagens para as fontes terciárias podem ser consideradas vantagens, né, das fontes primárias, né? Então, uma desvantagem da terciária seria que as informações estariam incompletas, né? Por quê? Porque o autor seleciona estas informações. Estaria também desatualizada, tá? Porque a informação surge de resultados de pesquisa. Esses resultados de pesquisa são publicados em artigos científicos, né? E depois só compiladas em fontes terciárias. Tá? Nós temos que considerar o tempo de redação, muitas vezes um tempo de tradução dessas informações, e quando ela chega ao usuário, essa informação então está um pouco defasada. Neste processo podem acontecer erros de tradução e também pode ocorrer interpretação incorreta dos resultados de estudos. Se considerarmos as fontes primárias, né, então nós teríamos uma informação atualizada, o erro de tradução só se o leitor mesmo fizer, né? E também aqui a interpretação incorreta pode ocorrer se o leitor, né, o usuário daquela fonte, não entender do assunto. Bom, na informação passiva, um elemento importante é a pergunta.
né? Então, é fundamental entender a dúvida do usuário para poder fornecer uma informação adequada, né? Então, a redação da pergunta, quando ela é enviada por e-mail, por exemplo, né? Tem que ser clara, né? O ideal é que a pergunta tenha um foco e que se possa contextualizar a situação onde surgiu aquela dúvida, tá? Para melhor responder ao usuário. Então, agora nós vamos apresentar várias situações, né, que o farmacêutico enfrenta nos centros de informação neste contexto da informação passiva. Tá? Aqui o nosso enfoque é do farmacêutico trabalhando num centro de informações, mas como o farmacêutico ele é referência para outros profissionais de saúde, para a população, no que se refere à informação sobre medicamentos, o farmacêutico que está atuando nos mais diversos setores, né, ele pode enfrentar estas mesmas situações. Tá? Então, daí a importância da gente conhecer, né, essas várias situações e saber lidar com elas, saber como organizar respostas, né, e onde buscar informação. Então, a primeira situação que é bastante comum nos centros de informação, é o recebimento de questões amplas. Um exemplo, quero informações sobre amoxicilina. Bom, sobre amoxicilina, nós temos fontes com um volume muito grande de informações. Aqui nós colocamos alguns tópicos, né, que poderiam ser do interesse desse usuário. Nessa situação, o centro de informações entra em contato com o usuário para tentar focar, ver se ele tem uma dúvida mais específica. Se, por exemplo, ele poderia apontar um desses tópicos, né, para a elaboração da resposta mais focada. Se ele comenta que ele tem um interesse pelo medicamento de forma geral, e isso pode acontecer para medicamentos novos, né, que são medicamentos recentemente lançados no mercado e os profissionais ainda não conhecem nada, né, não tem informações sobre vários aspectos daquele produto, não tem outra alternativa, né? Se faz um resumo com as principais informações sobre aquele medicamento e se envia, certo? Pode-se também indicar alguma fonte, né, algum boletim informativo, né, ou algum artigo que compile essas informações e enviar para este usuário. A segunda situação, também bastante comum, são aquelas perguntas, né, que tem resposta na literatura. O farmacêutico vai à fonte de informação e encontra essa resposta já de forma clara, né, na literatura. Aqui tem uma pergunta exemplo, então, quais as contraindicações do ganciclovir? Eu colei aqui uma parte do Formulário Terapêutico Nacional, onde nós encontramos duas contraindicações para o ganciclovir, que seria a hipersensibilidade ao ganciclovir ou aciclovir e neutropenia e trombocitopenia graves. Tá? Então, é um exemplo. Teriam outros, mas acho que é bem entendido, né? Agora, nós temos uma outra situação, né, que é o recebimento de perguntas sem resposta na literatura pesquisada. Né? A gente não pode achar, na verdade, né, que se conhece tudo sobre medicamentos. Né? Tem várias lacunas ainda, né, não preenchidas, né, na literatura científica, que carecem ainda de pesquisa para se conhecer, né, se ter aquela informação. Então, aqui um exemplo de uma pergunta que chegou ao centro de informações, né? Então, qual a conduta a ser seguida quando o paciente está recebendo amiodarona e ocorre extravasamento? Bom, o profissional do centro de informações
fez busca nestas 6 referências, né, e não localizou nenhuma informação a respeito deste tema, certo? Então, a resposta foi curta, né, mas foi bem embasada. Procurou nas principais fontes de informação, né, existentes no centro, e ele pôde afirmar que nessas fontes, né, não havia informação sobre o tema. Um outro exemplo é que também, né, a literatura não fornecia a informação exata que o usuário queria, né, é esta: qual a estabilidade da dipirona após diluição em água destilada para injeção intravenosa? Tá? Então, nessa situação, também o centro organizou uma resposta que, observando, né, pesquisando em 4 fontes de informação. Aqui nós temos as referências, né, numeradas, não deu espaço para relacionar as referências, certo? Mas o profissional do centro iniciou a resposta dizendo que a dipirona é um medicamento que não é comercializado em vários países, né, principalmente aqui nos Estados Unidos, e por isso não existem muitas informações publicadas a respeito deste medicamento, certo? Mas, diferentemente da resposta anterior, que foi curta, dizendo que não tinha informação, os profissionais encontraram informações relacionadas à diluição, não em água destilada, mas a outros diluentes, possíveis diluentes, né? Então, eles forneceram estas informações, né? E o usuário, então, vai tomar uma decisão, né? E vai avaliar, né, se no contexto em que ele vai usar esse medicamento, né, ele pode mudar o diluente, por exemplo, né? Então, se passou as informações disponíveis para o profissional tomar uma decisão a respeito. Uma outra situação, né, são aquelas questões que exigem associação de informações e conhecimento de quem responde. Tá? Aqui temos um exemplo. O farmacêutico entrou em contato com o centro dizendo que possuía em estoque captopril e mebendazol com prazo de validade de junho de 2006 e perguntava se os medicamentos poderiam ser vendidos até o final do mês da validade. Neste caso, a resposta não é encontrada diretamente nas fontes de informação, né? Mas o farmacêutico ele teve que recordar, né, buscar o conceito de prazo de validade, né? E o conceito de prazo de validade diz que o medicamento ele deve ser consumido até o prazo de validade, né? E teve que também pensar na utilização desses 2 medicamentos. O captopril é um medicamento de uso contínuo, né? Então, se o usuário, o paciente, chega à farmácia querendo comprar captopril, né, para um mês, né, e ele compra no último dia do prazo de validade, esse medicamento não poderia ser vendido, né? De outra forma, o mebendazol é um medicamento utilizado em dose única, né? Então, garantindo, né, o farmacêutico passando a informação ao paciente de que ele deveria usar o medicamento no dia da compra, ele poderia até mesmo vender esse medicamento no último dia do prazo de validade. Tá? Então, uma informação que não está pronta, mas com o conhecimento, né, e fazendo uma associação de informações é possível de responder.
A situação número 5 seriam aquelas respostas que exigem busca de artigos científicos, né? Vocês lembram que a estratégia recomenda buscar em fontes terciárias, né? Mas em algumas situações é necessário buscar artigos científicos, tá? E aqui nós temos 2 exemplos. Reação adversa a um medicamento recentemente lançado no mercado e ainda não descrita nas fontes terciárias, e também novas indicações para um fármaco já tradicional, né? Então, reação adversa é um exemplo clássico, né? Porque quando o medicamento é lançado no mercado, se conhece um pouco a respeito da sua segurança, mas à medida que as pessoas vão usando este produto, novas reações podem ser observadas. Então, elas primeiro são relatadas em artigos científicos e depois elas são compiladas, né, um tempo mais tarde nas fontes terciárias. Outra situação que o farmacêutico enfrenta são aquelas respostas que dependem do laboratório fabricante. Geralmente a gente critica as informações que são provenientes do laboratório, né? Eu acho que vocês não sei se já leram, mas já está disponível no Moodle um artigo da professora Tatiane e outros colaboradores a respeito das bulas dos medicamentos, né? Esse artigo fala de que as bulas são incompletas, né? Que valorizam a parte de indicações, né? Geralmente as informações sobre segurança não estão bem completas, né? Então, sempre existe uma crítica, né, em relação a informações provenientes de laboratórios fabricantes, mas em algumas situações é o laboratório fabricante que tem a informação necessária, tá? Um exemplo em questões de alergia, né? Quando o paciente é alérgico a uma determinada substância e quer saber se o medicamento contém essa substância na formulação. Vocês sabem que a formulação dos medicamentos, ela nem sempre vem detalhada na bula. Então, isso exige um contato com o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? Para se obter, né, a relação de substâncias da formulação. Um outro exemplo que chegou, é uma situação que o nosso SIM-RS aqui vivenciou, era o medicamento de uso veterinário, né, uma dúvida se ele poderia ser usado em humanos, né, aconteceu com a ivermectina injetável. Então, também é o laboratório nessa situação, né, que vai fornecer, né, vai ter estas informações, vai, digamos assim, permitir o uso ou não, né, vai arcar com essa responsabilidade de estender o uso para uma espécie, né, em que não foi testado ou talvez até tenha sido testado, mas a informação não está disponível ainda na literatura científica. Uma outra situação são aquelas perguntas que exigem que a resposta é elaborada com informações disponíveis na internet, né? Também vocês têm disponível um boletim informativo do Centro de Informações que fala sobre os cuidados que nós temos que ter, né, quando usamos informação da internet, né? Nós temos que usar sites confiáveis, né, para ter mais segurança em relação a esta informação. E um exemplo clássico são aquelas perguntas relacionadas a suplementos alimentares, né? A literatura científica dispõe de muito pouca informação sobre estes produtos, né? E geralmente nós temos que recorrer à internet para organizar alguma informação, tá? Quando isto ocorre, nós deixamos muito claro, né, dos cuidados em relação à fonte, né? A gente alerta
o usuário que está recebendo a resposta, de que aquela informação foi elaborada com base na internet, né, de informações da internet. Tá? Bom, então, são mais ou menos estas as situações, né, que podem ocorrer quando se trabalha com informação passiva, né? Então, a organização da resposta, ela depende muito das características do farmacêutico, do centro de informações, né? Tem pessoas mais objetivas e outras que gostam de detalhar um pouco mais a resposta, né? Então, para uma mesma pergunta, nós vamos ter diferentes respostas, né? Elas não vão ser exatamente as mesmas, né? Mas alguns aspectos, algumas características são desejáveis, né? E qualquer um que responda a pergunta deve ter isso em mente, né? Então, a resposta tem que ser oportuna, atual, exata, completa, concisa, bem referenciada, clara e lógica, objetiva e equilibrada, sem vieses, aplicável e apropriada para circunstâncias específicas, deve responder questões relacionadas importantes e abordar o manejo de pacientes ou situações, quando for o caso, certo? Bom, outro tipo de atividade desenvolvida pelo Centro de Informação está relacionada com a informação ativa. Na informação ativa, a iniciativa parte do Centro de Informação. Então, o Centro de Informações elabora alguma matéria, né, boletins informativos e divulga essa informação no formato eletrônico ou físico, né, para os seus usuários. Geralmente é um assunto, o assunto escolhido para essa informação ativa, ele é um assunto que interessa a mais de um usuário. Talvez uma pergunta muito frequente ao centro motive a elaboração de uma informação ativa, né? É um tipo de atividade que dá muita visibilidade ao centro de informações, é bem interessante também realizar em outros locais, né? Por exemplo, um serviço de farmácia hospitalar, né? Desenvolver um boletim informativo para orientar o uso de determinados medicamentos no hospital, né? É interessante dar visibilidade ao serviço de farmácia. Bom, nós temos algumas formas de organizar a informação ativa. Sobre o boletim informativo, eu não vou detalhar muito, eu sei que o Bruno já abordou, né, este aspecto lá na visita, no vídeo da visita, né, mas além do boletim informativo, podem ser elaborados clippings e folders, e também outras formas de divulgação. Então, do boletim informativo, geralmente ele é direcionado para profissionais, ele apresenta uma informação de forma organizada. A linguagem nós temos que cuidar, né, de adequá-la ao público. Se recomenda o uso de quadros, tabelas e gráficos para ele ficar mais atrativo. O objetivo de um boletim informativo é a informação, mas também a educação dos profissionais, né? E tem algumas recomendações em relação à periodicidade. Claro que nem todos os centros ou quem produz boletins informativos consegue manter, né, essa periodicidade mínima ali que está sendo recomendada por essa referência, né, que seria de 4 ao ano, né, mas é um parâmetro que a gente pode observar, tá? O Bruno já mostrou para vocês o boletim do Centro de Informações, que tem vários boletins interessantes, né? Eu deixo aqui ainda esse endereço, que é na página da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Onde vocês encontram os temas relacionados, né? Boletins informativos preparados pela professora Lenita Van Maher, né, que são bastante interessantes e temas bem variados, todos relacionados a medicamentos. Em outro momento, então, se vocês puderem consultar, entrar no endereço,
e observar, né, o formato e como organizam as informações é interessante. Bom, o clipping ele é também elaborado para profissionais, né? O objetivo dele é a atualização, né? Geralmente se passa uma informação de forma pontual, é uma informação enxuta, né? Se deseja ter uma agilidade na informação, né? Então, por exemplo, um medicamento que está sendo retirado do mercado, né? Uma questão, algum problema relacionado a medicamento, né? Pode-se usar o clipping como um meio para divulgação, para atualização dos profissionais. A periodicidade, bom, é sempre que necessário, certo? Folders também, né? É uma fonte, é uma possibilidade, né, de divulgar informação, né, uma informação ativa. O folder ele não é só direcionado a profissionais, né, mas pode ser direcionado à comunidade em geral, ou a pacientes, dependendo do tema que se quer tratar, né. Também vai apresentar uma informação de forma organizada. A linguagem ela tem que ser adequada ao público, né? Se é para público leigo, né? Então cuidado com alguns termos de difícil compreensão. Se recomenda o uso de ilustrações, né? Só que tem que se ter cuidado de certificar que a ilustração está passando a mensagem desejada. Né? Muitas vezes as pessoas entendem uma ilustração de outra forma. Tá? O objetivo de um folder é informar e também educar, e ele é muito utilizado em campanhas e eventos. Seria isto para a aula de hoje. Tá? Nós vamos passar algumas leituras, né, algum material de apoio para complementar este conteúdo. Um abraço então para vocês e boa atividade.